A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Irmãos, eu estou com o sentimento de fazer aqui um desfrute da palavra do Senhor a respeito da nossa vida cristã, sobre a consciência. O que é ter uma boa consciência? Uma consciência pura. Em 1 Timóteo fala, 1 Timóteo 1,5. Ora, o intuito da presente administração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O que é uma consciência boa? O que é isso? O que é uma consciência pura? Para nós podermos aprofundar um pouco, nós vamos ver em 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, aqui tem qual a situação em Coríntios? É a respeito da comida sacrificada a ídolos. Então tinha alguns irmãos que eram crescidos de vida, que eles iam no templo e comia as comidas sacrificadas a ídolo lá naqueles templos pagão, que eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque o tempo é curto. Eles iam lá e comiam aquelas comidas sacrificadas a ídolos, porque eles tinham a consciência de que aquilo não afetava eles em nada, porque eles tinham a consciência deles, no que se refere à pessoa de Cristo, era pura. Eles criam no Senhor, verdadeiramente. Então eles sabiam que eles podiam comer aquilo lá, que não tinha problema nenhum, que não acrescentava nem diminuía nada. Porque uma vez que o ídolo nada é, uma vez que os deuses, que eles faziam aqueles banquetes dedicados a esses deuses não existem. Não existe esse Deus. Esse Deus é alguma coisa da imaginação deles. Então eles comiam. Mas o que acontecia? Alguns irmãos que não tinham o mesmo crescimento de vida deles, iam lá também porque viam que eles iam e comiam. Mas eles ficavam com a consciência pesada, porque para eles estavam sacrificando a ídolo quando comiam. Então Paulo orienta esses irmãos que eram crescidos a não fazer por causa dos outros. Irmão, a nossa vida cristã, por mais crescido que sejamos, ela está vinculada aos irmãos. Qual será a reação dos irmãos diante da minha liberdade, da liberdade que eu tenho em Cristo? Então, para eu ter uma consciência pura, eu preciso considerar o irmão que não tem a mesma visão, que não tem o mesmo crescimento de vida, que ainda não ganhou vida a respeito daquela situação. Eu preciso respeitar isso. Por isso que o Senhor diz que o amor de muitos esfriaria. Esse amor de muitos que esfriar por se multiplicar a iniquidade, ele está falando isso na igreja, viu, irmãos? Não acho que ele está falando do mundo. Ele não está falando do mundo. O mundo não é nada. Ele está falando da igreja. Na igreja que o amor esfria. É na igreja que vai ter as brigas, que vão se odiar. É na igreja. E isso acontece hoje. Basta ver aí as situações da igreja. Você entra na internet aí, você vê irmãos odiando outros irmãos por causa de partido político. Por causa de política. Então é essa iniquidade, é essa situação que ia se dar na igreja. Então, a situação lá, vamos ler aqui. No que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, esses irmãos, eles tinham conhecimento, eles tinham a intimidade com o Senhor e saber que aquilo não era nada na vida deles, que não afetava eles em nada. Mas isso fazia eles soberbos diante daqueles irmãos que não tinham a mesma realidade. Porque se eles estivessem exercitando o amor pelo corpo de Cristo, pelos irmãos, pela igreja, eles se resguardariam de ir lá comer, por causa dos irmãos.
causa dos irmãos. Não porque aquilo lá era sacrificado a ídolos. Eles não iam por causa do irmão. Então, Paulo está falando que esse é um comportamento soberbo. Que esse conhecimento deles os faziam pessoas soberbas. Que não respeitavam a fraqueza dos irmãos. Falta de realidade da vida do corpo. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Paulo está falando, vocês sabem parcialmente. Vocês não sabem como convém saber. Não basta vocês terem essa liberdade do Senhor para fazer as coisas, não. Vocês terem essa consciência sobre a pessoa do Senhor, não basta. Você precisa entender o Cristo coletivo, o Cristo que está nos irmãos. Respeitar esse amor que o Senhor tem pelos irmãos e cuidar. Restringir a ida deles lá, a participação deles naqueles banquetes, era um gesto de amor pelos irmãos. Era um ato de amor pelos irmãos. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, que não há senão um só Deus. E ele falou, vocês têm razão, há somente um Deus mesmo, o que tem lá não é Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também para eles. Vocês têm razão, há um só Deus mesmo. O que tem lá não é Deus, o que tem lá não é nada. Não é nada. Mas vocês precisam restringir o comportamento seus por causa dos irmãos. Entretanto, não há esse conhecimento de todos, porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência desses, por ser fraco, vem a contaminar-se. Então eles, aqueles irmãos, eles tinham liberdade de ir lá e comer. Porque eles sabiam que aquilo lá não era nada, que os deuses que eles sacrificavam nem existem. Então eles iam lá e se aproveitavam do alimento. Mas isso trazia problema para os irmãos que faziam porque via eles fazer. Eles não tinham a mesma clareza deles. Então eles iam e comiam. Mas eles comiam e iam para casa pensando, eu comi comida sacrificada a ídolos. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Então esse comportamento dos irmãos é um comportamento de uma má consciência. Não é bom fazer isso. Não é bom não respeitar a fraqueza dos irmãos. Então eles se comportavam de uma forma soberba. Diziam, isso aqui não tem problema não, a gente pode comer à vontade. E Paulo fala para eles não estavam errados nisso que eles pensavam. Eles estavam errados na forma que eles se comportavam. Que era uma falta de amor para os demais. Prosseguindo, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comemos e nada ganharemos se comermos. Aí ele está falando, não traz prejuízo nenhum comer, não traz lucro nenhum comer. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Essa liberdade que vocês têm em Cristo é um tropeço para os fracos. Irmão, não há uma vida cristã normal se nós não respeitamos os irmãos. Nossa vida é restringida pelo amor do Senhor aos irmãos. Nosso comportamento está restringido pelo amor do Senhor aos irmãos. Quem ama ao Senhor, ama os irmãos em quem Ele está. Isso é uma realidade do corpo de Cristo, uma visão do corpo de Cristo. Eles podiam fazer tudo, não tinha problema, porque eles tinham consciência de que aquilo não era nada. Mas os irmãos, quando viam eles fazer, faziam também sem ter a mesma realidade. E com isso eles se sentiam pesados, se sentiam culpados, se sentiam em pecado, porque comeram. Eles só comeram porque viram os irmãos comerem. Eles não tinham a mesma realidade dos irmãos. E Paulo aqui está repreendendo esses irmãos, falando para eles, ó,
No tocante a comer, não está errado vocês comerem. Mas está errado porque fere a consciência do fraco. Então, o que é ter uma boa consciência? É eu restringir a minha vida, as liberdades que eu tenho em Cristo por causa da fraqueza dos irmãos. Porque os irmãos são fracos, porque os irmãos ainda não viram o que eu vi. E quando eu faço, e eles vão fazer também porque me viu fazer, o que acontece? Eles ficam com a consciência pesada, eles se sentem em pecado. Então isso é um comportamento errado. É isso que Paulo está falando aqui. Porque se alguém te vir a ti, que é dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolo? Então, para aqueles irmãos, para você que é crescido, aquilo não é nada. Aquilo não é nada. Para você, você não está comendo comida sacrificada a ídolo, porque você tem consciência que o Senhor Jesus é maior. O Senhor Jesus está acima de tudo. Você tem essa clareza. Mas o irmão não tem. Aí ele vai comer, ele está comendo comida sacrificada a ídolo na cabeça dele. Ele só está fazendo porque te viu fazer. Então a nossa vida cristã, irmão, ela é regulamentada pelos irmãos. Eu não posso fazer tudo que tem liberdade em Cristo por causa dos irmãos. Eu não posso me expor publicamente em muitas situações por causa dos irmãos. Eu tenho consciência que não tem problema nenhum, mas muitos irmãos não têm. Então isso é um viver no corpo de Cristo, na realidade da igreja, pensando num bem maior. Prosseguindo. E assim, por causa do teu saber, por causa do teu crescimento de vida, né, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Causa um dano ao corpo de Cristo. Desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Esse comportamento nosso causa um dano no corpo de Cristo, aos irmãos. Por isso, nossa vida é controlada por isso. Respeitando o amor que o Senhor tem pelos irmãos. Por isso eu não falo muita coisa que eu sei que posso falar. Eu não dou opinião em muitas coisas que eu sei que posso dar opinião, mas não dou. Por quê? Por causa dos irmãos, porque fere a consciência dos irmãos. Eu sei que não tem problema nenhum, Cristo é maior do que tudo. Cristo me dá liberdade para isso. Mas eu evito. Eu evito. Por quê? Por causa dos irmãos. Porque senão nós ferimos o corpo de Cristo. Nós pecamos contra o Senhor. Por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, perto daquele irmão, eu não faço isso, por causa da consciência fraca dele. A minha consciência é boa. O que é a consciência boa? É uma consciência de quem confia no Senhor, de quem crê no Senhor, de cabo a rabo, de quem crê sem restrições no Senhor. Ele sabe que ele é livre para fazer, que o Senhor dá liberdade para ele. O Senhor é maior que tudo. Mas o irmão que convive comigo ainda não tem esse crescimento de vida. Ele ainda não tem essa realidade. Então, por respeito a ele, por respeito ao corpo de Cristo, eu me restringo. Sou restringido pelo amor de Deus. Pelo amor que Deus tem por todos os irmãos. Eu sei que é uma ponderação bem simples, irmãos, mas foi feito com o coração. Jesus é o nosso Senhor. Amém.